Todo mundo precisa de uma referência, né? Muitas pessoas dizem, né, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, que a gente precisa estar cercado de pessoas de sucesso para que a gente possa ter sucesso e tudo mais. Mas existe uma explicação um pouco mais importante, né, relacionada a isso, né? Hoje estava assistindo aqui um documentário da vida animal e é dito que principalmente os primatas, né, eles sempre procuram uma referência, né, para que eles possam copiar suas técnicas, para que possa copiar a forma que eles vivem de fato, né, na natureza onde eles estão localizados. E é interessante porque alguns animais, né, eles nascem praticamente já com seu conjunto de habilidades, né? Por exemplo, vamos trazer o exemplo das cobras, das serpentes, né? Que no caso elas já saem realizando, caçando, aquele tipo de coisa. Mas os primatas, eles precisam, principalmente os primatas, né? Eles precisam de uma referência. Ele precisa olhar como que às vezes um determinado espécie, um símio, um orangotango, algum chimpanzé, ele olha e veja, olha, ele está realizando desse formato para que ele possa, no caso, alcançar um objetivo, para que ele possa comer, para que ele possa caçar. E aí eles vão lá e eles percebem que eles precisam fazer o mesmo, né? E é importante esse tipo de pensamento de que a gente precisa seguir referências. A gente precisa estar próximo de mentores, de pessoas mais veteranas, mais velhas, mais experientes, para que a gente possa adquirir a técnica dessa pessoa, para que a gente possa adquirir o comportamento dessa pessoa. Obviamente, né, a gente já tem essa proximidade, por exemplo, com nossos pais, né? Ou avós, ou os responsáveis. Então, quando a gente está próximo desse conjunto de pessoas, a gente tem esse veterano, essa pessoa mais próxima, né? Da qual a gente aprende bastante coisa da vida, do dia a dia. Porém, né, dentro do marketing digital, dentro da vida profissional, a gente precisa de mentores. A gente precisa de pessoas que nos orientam e moldam a nossa noção de mundo, certo? Os pais, eles exercem sua influência, os avós exercem sua influência, os professores também exercem sua influência, o nosso ciclo de amigos, tudo mais, só que profissionalmente, em matéria de objetivos pessoais também, nós precisamos estar próximos das pessoas que já alcançaram aquilo que a gente deseja. Até trazer um exemplo prático aqui, muito provavelmente, para quem trabalha, por exemplo, no marketing digital, tudo mais, às vezes conhece algumas determinadas pessoas, alguns experts, por exemplo, Marcelo Bragion, nós temos também Rafael Kiso, Rafa Leite, o Rodrigo Vinhas, o Pedro Sobral, diversas pessoas, vai lá, todo mundo acaba falando, cita os nomes, é muito conhecido as pessoas, né? E aí, no caso, a gente precisa trazer o seguinte: essas pessoas estão onde eu quero estar? Essa pessoa tem o conjunto de habilidades que eu desejo construir? Porque nesse formato, se eles possuem, a gente consegue entender se essa pessoa deve ser um modelo de referência, certo? Até trabalhando essa ideia, né, trazendo essa introdução, a ideia é que esse vídeo seja um pouco mais curto, trazendo essa ideia de que, pô, a pessoa, ela é o meu modelo de referência. A gente precisa ter isso em mente, por quê? Para que a gente possa adquirir o nosso conjunto de habilidades com essas pessoas. Vou trazer um exemplo aqui, deixa eu ver. Aqui, ótimo. Vamos trazer um pouco da literatura William Shakespeare, Romeu e Julieta aqui, fazendo a parte realizando essa leitura pela primeira vez. Mas existe algo aqui muito interessante no livro de Romeu e Julieta, que é o que? A influência familiar dentro desse meio, né? Vamos lá, Romeu estava lá apaixonado por Julieta, tudo mais, suas famílias se odiavam, a gente conhece a história toda, né? É, as famílias passaram o seu ódio, né? Geração, geração, e aí no caso criou-se uma rede de influência que nem mesmo eles sabiam o porquê, mas eles agiam daquele determinado modo. Então a gente é condicionado, a nossa forma de pensar é condicionada conforme o nosso ciclo de influência, né? O nosso modelo de referência. No caso aqui, né, trazendo essa ideia principalmente de vínculo familiar. Porém, a gente tem Henry Rider Haggard, né, As Minas do Rei Salomão, onde temos lá, a gente tem o Quartelamar, nós temos também o Capitão John, e nós temos, por exemplo, o Barão. Eles vão lá, surgem lá dentro da cidade, né, dos Cacoanas, salvo engano, Cacoanas, não me recordo o nome do povo, vai lá, e eles exercem uma determinada influência porque aquela tribo, eles viam
Os três, né, o Quartelamar, o Capitão John e o Barão, como deuses. Eles exercem sua influência. Chega uma hora que a pessoa descobre que eles não são deuses, mas que eles estão com boas intenções ali. E aí cria todo aquele vínculo de influência, começa a criar planos para enfrentar o rei maléfico, né? Trazendo dois exemplos de literatura para mostrar o quê? Da mesma forma em que um povo foi influenciado por três pessoas da qual eles desconheciam, mas eles estavam em convívio ali naquele momento, quanto aquela pessoa que tem mais convivência, por exemplo, em círculo familiar, o modelo de referência ela é caracterizada ali, naquele momento. Está caracterizado. Está ali. E nós precisamos se atentar para isso. Por quê? Dentro do Instagram a gente tem o nosso modelo de referência. Dentro do YouTube a gente tem o nosso modelo de referência. Se eu estou aqui falando, você está escutando o que eu estou falando para você, às vezes com interesse, às vezes caiu aqui de paraquedas, ou às vezes realmente está interessado de ouvir a minha opinião sobre alguma coisa, embora a minha opinião não seja muito relevante para muitas coisas, né? Inclusive até com um fone bem simples aqui, agora que eu vi que eu estava com esse fone no pescoço. Mas quando a gente para olhar nesse sentido, tá exercendo um modelo de referência ali. E aí, a gente precisa pensar em como que a gente escolhe bons modelos de referência, tá? Eu geralmente faço 3 perguntas, né, dessa parte de modelo de referência, para saber se de fato essa pessoa é uma pessoa da qual eu quero me aprofundar na parte técnica, parte comportamental, visão de mundo, certo? Primeiro ponto é se ele está aonde eu quero estar. Essa pessoa atingiu os objetivos que eu desejo. Por exemplo, vamos supor que você quer marketing digital, quer ter sucesso no marketing digital. Pô, eu quero atingir 5 dígitos. O Samuel atingiu 5 dígitos? Beleza, ele conseguiu. Perfeito, ele é o meu modelo de referência. Ou, eu quero 15, 30, 40. Ou eu quero construir uma agência de lançamento que fatura 7 dígitos por lançamento. Você vai olhar o seu modelo de referência nesse primeiro ponto com base naquilo que ele alcançou. Esse é o primeiro ponto. Ele alcançou o que eu quero? Se ele alcançou o que você quer, aquilo que você almeja, perfeito. Já é um ponto onde essa pessoa pode ser um modelo de referência. Segundo ponto, os valores dessa pessoa está ligada com os meus valores? Está similar aos meus valores? Eu gosto sempre de perguntar isso porque se a pessoa ela não tem os valores que eu tenho, esse objetivo vai ter um significado diferente para essa pessoa. Por exemplo, vamos trazer 2 exemplos diferentes. Vamos supor que uma pessoa ela tem por valor a liberdade. Ele quer fazer o que ele bem quiser da vida dele, ele tem essa liberdade, e aí no caso ele vai lá e ele faz o que bem entende. Às vezes os 7 dígitos no lançamento vai ser para comprar um carro de luxo porque ele quer ter essa liberdade. Mas seu valor é familiar. Se você pensa em família, essa pessoa vai te ensinar a alcançar, mas não necessariamente ele vai falar aquilo que você tem por valor. O objetivo pode ser o mesmo, mas os valores são diferentes. E nesse ponto já é um ponto que você deve se atentar também. Se a pessoa ela tem esses valores similares, essa pessoa muito provavelmente vai ser o meu mentor, vai ser um bom mentor. Se ele não tem os mesmos valores, vai ter um descompasso, tá? Você não vai se sentir atraído pelas ideias, pela visão de mundo dessa pessoa. Eu digo isso por quê? Porque eu já vi muitos especialistas excelentes no trabalho, mas eu não me compactuo, não gosto, né, eles têm resultado, mas eu não gosto das ideias. Quem que eu gosto de acompanhar? Elton Luiz, Rafael Svensson, Marcelo Bragion, pessoas que têm comportamentos similares ao que eu gosto, valores que eu tenho também, eu partilho da mesma visão de valores, com, é claro, diferenciações, que a gente sempre vai ter diferenciações. E aí, no caso, essas pessoas estão na lista de prioridade no meu modelo de referência. E aí eu vou seguir essas pessoas, obviamente. Então a gente tem essa construção, essa ideia de que, eu sei que essa pessoa tem meus valores. Eu sei que essa pessoa tem os meus objetivos. Terceiro ponto, essa pessoa conseguiu provar de fato que ele tem habilidade, tá? Porque aí, no caso, não adianta nada ter valor, falar que tem resultado, mas não conseguir provar, tá? Por quê? Porque falar uma coisa é fácil. Eu posso falar diversas coisas para você, mas mostrar de fato os meus resultados é diferente, né? Eu comprovo, inclusive até o Marcelo Bragion, ele diz assim, né? Ele chega e ele fala que quanto maior a sua oportunidade, maior for sua promessa, mais você precisa provar.
Isso dentro da matéria de copywriting. E parece que hoje o mercado digital ele esqueceu de provar. Porque a gente vê a todo canto, a qualquer lado, esse é o segredo para você faturar 50, 100 mil reais por dia, ano, alguma coisa do tipo. E pô, é uma coisa que às vezes não teve resultado, não tem como comprovar isso. Por exemplo, eu posso ensinar como eu atingi meus 5 mil reais, como eu posso ensinar você a conseguir 5 mil reais mensais trabalhando com copywriting. Beleza, eu posso ensinar. Agora, como faturar 100 mil reais por campanha de low ticket, 150 mil reais, isso daí já tá fora um pouquinho da minha alçada, né? Porque nunca cheguei a atingir de fato 100 mil reais, mas estamos no caminho. É um momento que a gente tem de encontro, certo? Então, no caso, a gente precisa ter essa visão. Então, de novo, repito. Primeiro, essa pessoa, ela aparentemente alcançou aquilo que eu desejo? Segundo ponto, essa pessoa tem o mesmo conjunto de valores que eu? Terceiro ponto, ela consegue comprovar que ele teve resultado? E ainda acrescenta até uma complementar aqui. Essa pessoa, ela tem metodologia? Porque a pessoa, ela pode ter alcançado, ela pode ter os mesmos valores que eu, ela pode ter também provas consistentes de que ela alcançou aquilo, só que ela não consegue replicar. Ele não consegue criar metodologia. Então ele não consegue ensinar, ele não consegue transmitir uma ideia, ele não consegue chegar e falar, informar alguma coisa. Então nesse caso é o principal ponto também. Ele tem metodologia. Inclusive eu estava até fazendo uma análise de benchmarking para 2 lançamentos grandes na área de educação, EdTech, né? Uma principalmente para a parte de conclusão de ensino médio, um outro para perícia. Ambos têm um problema, por exemplo, com o ecossistema de produtos. Isso acontece por quê? Porque não tem metodologia. Né? Eles têm metodologia, mas não conseguiu transmitir essa metodologia. Né? O assunto não é esse bench, porque depois eu vou fazer um vídeo posterior falando sobre isso. Está até anotado aqui nos meus cadernos. Mas a ideia aqui é que você encontre esse modelo de referência com métodos. Eles precisam ter métodos, tá? Fica essa recomendação. O vídeo foi mais curto do que geralmente está acontecendo. É mais para não deixar o canal travado. E comenta aqui se você gostou desse tema, acha relevante, achou que foi útil. Esse modelo praticamente sem cenário bonito, sem de fato uma apresentação, um substack aparecendo na sua tela. Comenta aqui embaixo se você gostou desse formato, né? E quais temas você gostaria de ver aqui no canal.